Então Jesus saiu do templo e, ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Ele, entretanto, lhes observou: Estás vendo todas essas coisas? Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois serão todas derrubadas. Mateus capítulo 24, versículo 1 até o 2. Quando Jesus afirmou que não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derrubada, ele estava se referindo ao templo de Israel e também ao seu próprio corpo. O primeiro templo foi idealizado por Davi. Entretanto, coube a Salomão terminar o primeiro templo. Porém, o filho de Salomão, Roboão, não deu a mesma atenção à construção do templo, nem deu a devida atenção ao templo, até a invasão do rei Nabucodonosor. Com a invasão do rei Nabucodonosor, o templo foi destruído, cumprindo as profecias de Jesus que disse: Não ficará aqui pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Mesmo depois da destruição do templo, alguns fiéis ainda iam oferecer sacrifícios nas ruínas do templo. O segundo templo foi erguido depois da libertação dos exilados da Babilônia, conforme a autorização do rei Ciro da Pérsia, e também do ministério de Neemias e Esdras. Neemias começou a reconstruir os muros de Jerusalém, e no livro de Neemias capítulo 6, versículo 3 diz assim: Estou em uma grande obra e não posso parar. E Esdras começou a reconstruir o templo pelo altar, para oferecer sacrifícios ao Senhor como ordenado por Moisés. Quando os alicerces do templo estavam completos, os judeus realizaram uma comemoração. Aqueles que se lembravam do templo de Salomão choraram quando viram o seu templo, porque sabiam que não seria tão bonito como o antigo templo. Eles estavam sem a Arca da Aliança, que jamais foi encontrada. No lugar do candelabro de ouro de Salomão, foi colocado um novo com 7 hastes, juntamente com uma mesa de ouro para o pão da propiciação. Mas o segundo templo também não teve longa duração. 40 anos depois da profecia de Jesus, durante a celebração da Páscoa judaica, as tropas do comandante romano Tito tomaram posição de combate. A cidade de Jerusalém estava em festa e tomada por judeus em todas as partes. Os dois mais poderosos partidos judaicos, que deveriam estar em alerta para defender Israel, estavam em uma guerra interna. Somente quando um dos portões de Jerusalém foi derrubado pelo invasor de Roma, foi que os dois partidos se uniram contra o invasor. Mas foi tarde demais. Tito invadiu e incendiou tudo. Tudo foi saqueado, até mesmo as pedras do templo que tinham junções em ouro. O comandante romano deixou apenas um resto de muralha, como símbolo do aniquilamento de Israel. Esta muralha é conhecida em nossos dias como o Muro das Lamentações. Mais de 1 milhão de judeus morreram nesta batalha. Todos que passavam por Jerusalém e suas estradas viam os judeus martirizados e crucificados nas ruas. Israel desapareceu como nação e os judeus foram espalhados pelo mundo. Passado muito tempo, em 14 de maio de 1948, o presidente do Conselho Nacional dos Judeus, David Ben, proclamou o renascimento de Israel, o brotar da figueira, anunciando o tempo do fim. Jesus falou claramente sobre o brotar da figueira. A figueira simboliza Israel. No livro de Mateus capítulo 24, versículo 32 diz assim: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. E hoje os judeus creem piamente que Jesus não veio à terra. Eles esperam até hoje o seu Messias. A palavra do Senhor nos fala que Jesus foi rejeitado pelos judeus. Por isso eles querem reerguer o terceiro templo de Israel. O povo judeu aguarda ansiosamente a construção do terceiro templo. O desejo e apoio à construção do santuário judaico no Monte do Templo tem aumentado entre os israelitas, sobretudo entre os judeus ortodoxos. O Instituto do Templo, criado em 1987 pelo rabino Yisrael Ariel, está localizado no bairro judaico da cidade murada de Jerusalém,
perto do Muro das Lamentações. O trabalho do Instituto do Templo é levar os judeus à percepção de que o templo é o centro da vida judaica. A reconstrução do terceiro templo de Israel para os ortodoxos significa reconectar-se com Deus. Este trabalho do terceiro templo e da sua reconstrução é tão sério que eles querem reconstruir exatamente como era antes. A menorá, o candelabro e até mesmo a novilha vermelha de Números 19, necessária para santificar o templo, já está pastando nos pastos verdejantes da Galileia. Desde a destruição de Jerusalém pelos romanos em 70 d.C., a reconstrução do terceiro templo judaico não é só desejo, é a oração de todo judeu ortodoxo. Seria a reconstrução de um sonho nacional do povo judeu, porque seria um ponto de encontro para a herança religiosa e cultural da nação. Os judeus ortodoxos esperam ansiosamente o seu Messias. Por isso, quando Jesus voltar, o tratamento da igreja será diferente do tratamento de Israel, já explicado no vídeo anterior das 70 semanas de Daniel. Se você ainda não assistiu o nosso vídeo sobre as 70 semanas de Daniel, clique no card aqui em cima. O renascer de Israel, a reconstrução do terceiro templo, todos esses acontecimentos apontam para o arrebatamento da igreja. Jesus Cristo está voltando. Ele veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Mas todos aqueles o quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A igreja tem que ser arrebatada para que Deus volte a tratar com Israel na 70ª semana de Daniel. Estamos vivendo sim os últimos tempos aqui na Terra. Logo logo o nosso Mestre vai voltar e estaremos para sempre com ele. O arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. Por isso os cristãos devem estar em alerta para não ser pego de surpresa. Nós somos a geração do arrebatamento, a geração que vai ver Jesus Cristo voltando nos ares. O dia exato desse evento nunca foi revelado. Mas assim como os sinais dos tempos você consegue discernir quando vai chover ou quando vai chegar o verão, assim também conseguimos discernir que estamos vivendo os últimos tempos. O arrebatamento vai acontecer. Jesus ensinou algumas parábolas exortando à vigilância. A parábola do porteiro, Marcos 13:35. A parábola do pai de família, Mateus 24:43. A parábola do servo fiel, Mateus 24:45. A parábola das 10 virgens, Mateus 25, versículo 1. Todas essas parábolas exortam a vigilância e a preparação para o retorno iminente de Cristo. Jesus advertiu que perto da sua volta o mundo estará descrente, sem convicção da salvação, assim como foi nos dias de Noé. Assim será também da vinda do Filho do Homem. O poder do sistema religioso mundial forçará o homem a se afastar do Senhor. Pregadores de um evangelho que não é de Cristo conduzirão muitos fiéis à perdição. Até mesmo cristãos fiéis correm o risco de serem enganados. Portanto, não negligencie esse evento. A volta de Cristo se aproxima. Jesus Cristo está voltando.